saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o Salvador ungido, Nazareno, Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era e é, aquele que adivinha, o todo-poderoso Deus. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade e nós seguimos aqui firmes e fortes com um plano, com um propósito da leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Textos sagrados no dia de hoje, Jeremias, capítulos 17, 18 e 19, que nos diz assim: o pecado de Judá está escrito num ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares, como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros, a minha montanha, no campo. A tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança, que te hei de fartar-te-ei, de servir os teus inimigos. Não que tenha que na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira será para sempre. Redobra atenção agora a partir do verso 5 ao verso 9. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como uma tamargueira, como uma árvore, plantada no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Perceba que o Jeremias está dizendo aqui da confiança, não é tipo eu confiar em você ou você confiar em mim. Não é a confiança entre outra pessoa. É aquele que confia em si próprio, em si mesmo. Entende? Aquele cuja confiança está na força do braço da carne, está somente no intelecto. Eu. Ou seja, tudo ele atribui a ele. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Tudo ele atribui a ele mesmo. É esse tipo que ele está falando. Aquele que confia em si próprio. Aí ele faz uma comparação com uma árvore. Perceba que essa comparação com a árvore ela não vem de agora. Jesus, quando curou um cego, e ele teve que tocar duas vezes, a primeira vez ele falou assim: vejo homens como que árvores, mas tão distantes, tão embaçados. E Deus toca de novo falando: agora eu estou vendo. Perceba que o salmista no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que na estação própria, na estação certa, dá o seu fruto. E aqui agora compara aquele que confia em si mesmo uma árvore plantada também, só que no meio do deserto. Deserto é lugar de sequidão. Deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de muito calor. Entende? Então ele está dizendo que você não precisa, você não pode, você não deve, eu e você não devemos confiar em nós mesmos. Ainda na nossa experiência, de repente eu estou falando para pessoas aqui que têm muito mais experiência de vida do que eu, com seus 60, 70, 80 anos de vida, de ministério. De repente eu estou falando com pessoas aqui, com mulheres, que têm mais experiência do que eu. Entende aí? É nesse sentido que está dizendo. Então nós temos sempre que aprender uns com os outros. E acima de tudo, o salmista vai dizer: os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Bem-aventurada a nação cuja esperança e a confiança está no Senhor. Esperei confiadamente no Senhor. Salmo 40. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então a nossa confiança, ela deve estar no Senhor. Claro que você tem que ter a sua autoconfiança naquilo que você for fazer, naquilo que você for executar, naquilo que você for realizar. Isso é legal, é bacana, é imprescindível. Mas não podemos confiar somente em nós mesmos. É isso que ele está dizendo. E olha o que ele segue dizendo agora no verso 6. No 7. Bendito o varão que confia no Senhor. Agora ele segue explicando. E cuja esperança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas. Olha a diferença. Junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração
e eu provo os rins. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então o que Deus estava falando com essa comparação, com essa analogia, com essa parábola através de Jeremias, é que o povo, ele estava sendo agora comparado como uma tamargueira. Por quê? Como uma árvore no deserto, que eles seriam transportados para a Babilônia, por conta das escolhas deles, eles confiarem somente na força do seu braço, do seu intelecto, do seu conhecimento, olha para você ver, e não dar ouvido aos profetas, que foram vários profetas que Deus levantou, e nem a Deus, preferindo se dobrar a deuses de pau, de pedra, de barro, cobertos com ouro, prata e bronze, a imagens dos bosques ídolos, nos outeiros. Outeiros são montes. Eles faziam no alto do monte e ali adoravam os seus postes ídolos, também chamados de totem. Então perceba que Deus está falando, olha, eu provo, examino, então o que está vindo sobre vocês nesse momento são uma tamargueira, uma árvore amarga, que produz fruto amargo no meio do lugar de sequidão, no meio do lugar de escassez, no meio do lugar de muito calor, que é o deserto. Mas se vocês confiarem em mim, se vocês derem ouvidos à minha palavra, à minha voz, através dos profetas, no caso em tela aqui, Jeremias, eu vou comparar vocês a uma árvore, mas não uma tamargueira, mas uma árvore frutífera, que vai estar onde? Junto a ribeiros, e as suas raízes vão se estender, e vai chegar até o ribeiro. E fique tranquilo que no tempo da seca, você não vai sentir o calor. E no tempo certo da sua própria estação, você vai produzir o fruto e não vai se fadigar. É o que Deus estava falando. Mas o povo entrava por aqui e saía por aqui. Entrava por aqui e saía por aqui. O povo não deu ouvidos, o povo apenas escutou. E aí segue o resultado das escolhas. Como a perdiz que ajunta ovos e não choca, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias a deixará, e no fim se fará como um insensato. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei, nem a ser pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto. Meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que perseguem, e me envergonhe eu, e não me envergonhes eu. Assombrem-se eles, mas não me assombre eu. Traze sobre eles o dia mau, e destrói-os com dobrada destruição. A santificação do sábado. Assim me disse o Senhor, vai e põe à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas, assim diz o Senhor, guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei aos vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as suas orelhas, antes endureceram a sua cerviz é a coluna cervical, para não ouvirem e para não receberem a correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, e não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessas cidades, reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá, e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies das montanhas de Sur, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de manjares e incenso, trazendo igualmente o sacrifício de louvores à casa do Senhor. Mas
se não me deres ouvidos, para santificares o dia de sábado, e para não trazeres a carga alguma quando entrares pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não os apagará. Lembrando que o sábado e a circuncisão era específico para o povo de Israel, naquela época, naquele período. Eram duas marcas, exclusivas, a circuncisão e a guarda do sábado, que o povo de Israel tinha que cumprir esse rito, essa ordenança dada pelo Senhor. Capítulo 18, vaso do oleiro, a impenitência do povo. Mais uma vez Deus vai usar uma figura de linguagem. Não agora a árvore, não agora o deserto, não agora o ribeiro, não agora o coração e os rins, mas ele vai usar agora o oleiro, o vaso, o barro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro. Preste atenção. Duas coisas interessantes e importantíssimas que todo homem, toda mulher, todo servo, toda serva, todo filho, toda filha de Deus, todo cristão, todo pequeno Cristo precisa fazer. Primeiro, colocar-se em pé. O que Deus falou para Josué? Levanta-te e passa o Jordão. Então se mandou levantar, ou estava sentado, ou estava deitado, ou estava caído, estava fora da posição. Levanta-te. O que Deus falou para Ezequiel? Levanta-te, põe-te em pé, então falarei contigo. O que Deus fala para Jeremias? Levanta-te. A primeira coisa que nós temos que fazer, nesse momento você recebe essa palavra, é levante-se. Reaja, crente. Levante-se. Eu não sei qual quadro, eu não sei qual cenário que você está inserido. Eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é luto, eu não sei se é luta, eu não sei se é prova, eu não sei se é dificuldade, eu não sei se é frustração, eu não sei se é decepção, eu não sei se é depressão, se é opressão. Eu não sei se é síndrome do pânico, se é crise de ansiedade, mas levante-se. Levante-se, vai buscar ajuda. Levante-se, vai procurar um auxílio médico, vai procurar um profissional da área que possa te auxiliar, que possa te ajudar. Se for uma patologia, uma enfermidade, não fique nesse estágio. Levante-se. Esse é o primeiro ponto. Trazendo para a nossa vida espiritual, nós temos que nos levantar. E o que? Nos colocarmos na posição. Lembra que eu li Ezequiel 22:30, que Deus procurou um e não achou, que tivesse na brecha tapando os muros? Lembra que eu li em Isaías, que não tinha um que estava na posição clamando pelo povo? E agora, eu e você temos que ser esse um, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, aonde nós estivermos. E aí então, levanta. Então, o primeiro ponto é levantar-se, se colocar na posição. E você sabe que muitas das vezes você não está na posição que Deus requer de você. Você sabe qual é a posição, aonde é que Deus te quer. Não adianta você falar para mim que nós sabemos, assim como eu sei. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, levante-se. Só que tem um segundo ponto que nós precisamos fazer e nós estamos esquecendo de fazer. O que é, pastor Rômulo? Vou falar agora para você aqui. Descer. Precisamos voltar a descer. Eu fico observando, tanto na igreja onde eu sirvo a Deus, como na igreja onde Deus me permite estar ministrando a palavra de Deus. Eu sempre, só com uma situação muito atípica mesmo, eu sempre chego cedo na igreja e faço questão, porque é assim que eu aprendi, de descer em oração, dobrar os meus joelhos e tirar um período, um momento de oração até o início do culto. E o que eu tenho notado cada vez mais e cada vez menos, parece até redundância, né? Cada vez mais as pessoas chegam quando o culto já começou. E cada vez menos as pessoas dobram o joelho para orar. Identificou aí? A palavra do Senhor vem a Jeremias dizer: levanta-te e desce à casa do oleiro e te farei ouvir as minhas palavras. Quando eu estou na posição, eu estou no centro da vontade soberana de Deus. Mas quando eu desço em oração, mostra comunhão, mostra relacionamento, mostra humildade, mostra ato de humilhação. Eu me prostro. E quando eu me prostro, a palavra fala que todo aquele que se humilha, Deus exalta. Mas aquele que se exalta, que se eleva, Deus abate. Perceba ainda que ele obedece, mesmo estando na posição, ele desce. Volta a descer. Volta a descer na casa do oleiro. Volta a descer em oração. Volta a descer nas madrugadas. Volta a chegar pelo menos 5 minutinhos. 6, 12, 18, 5 minutinhos. Cada minuto é 60 segundos. 300 segundinhos. Você é capaz de descer em oração? Nós temos 12 horas no dia, 12 horas à noite, e você não tem a capacidade de descer 300 segundos em oração?
5 minutos. Que vergonha. Esse é o reflexo da sua vida espiritual, anêmica, apática, raquítica, atrofiada. Porque não há vida, há apenas um ritual, um cumprimento de tabela. Ele está mandando descer. E reconhecer que nós somos o quê? Pó, barro e cinza. E que Ele, o Todo-Poderoso Deus, Ele é o oleiro. Vamos avançar. E eu desci. Jeremias obedeceu, mesmo estando na posição, à casa do oleiro. E eis que estava fazendo na sua roda a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então o mesmo barro, que estava fazendo um vaso bonito, e a roda rodando, né, vai rodando, ele vai lapidando ali com a mão, fazendo, e a roda, e o pé ele vai assim, apertando lá embaixo, nesse sistema da época, ia rodando, e ele foi usando. Aí o barro quebrou. Ele não pegou aquele barro e jogou fora. Não é isso que Deus vai fazer com você. Independente da tua falta, da tua falha, do teu pecado, da tua transgressão, da tua iniquidade, pecado consciente e continuar. Ele não vai jogar você fora. Você é precioso para Deus. Você é preciosíssima para Deus. O mesmo barro. Olha o que ele vai fazer. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, com o mesmo barro, conforme lhe pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, verso 6, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele segue dizendo, no momento em que falar contra a nação, contra um reino, para arrancar e derribar, e para destruir, se tal nação, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, e se ela fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha palavra, à minha voz, não me arrependerei do bem que tinha eu que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um dos seus maus caminhos, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade. E fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos, nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto, uma irrisão perpétua, ou seja, uma zombaria, essa palavra irrisão. Todo aquele que passar por ela espantará e meneará sua cabeça, ou seja, vai mexer a cabeça assim, ó. Como o vento oriental, os espalhei diante da face do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram, vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do nosso sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Agora eles querem matar, eles querem ferir Jeremias, porque ele estava falando e pregando o que Deus mandou entregar. Porventura, pagar-se-á o mal por bem? Pois cavam uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a sua indignação. Portanto, entrega os seus filhos à fome, entrega ao poder da espada, e sejam as suas mulheres roubadas dos filhos, fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus mancebos feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor das suas casas,
quando trouxeres esquadrões sobre eles, de repente, portanto, cavaram uma cova para prender e armaram laços para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o teu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apague o seu pecado diante da tua face, mas tropecem diante de ti, tropeçam no tempo da tua ira. Então agora Jeremias também no lado humano ficou indignado, falou, peraí, eu estou na brecha, eu estou na posição, eu estou na intercessão, eu estou chorando, eu estou rogando, eu estou clamando por esse povo. Agora eles querem me matar, agora eles querem me jogar numa cova, agora eles querem me ferir. Meu Deus. Aí o lado humano do profeta fala, não, Senhor, então entra com providência mesmo, entra com justiça mesmo, faça aí a sua sentença, porque olha a dureza do coração e da serviço do povo. Capítulo 19, nós concluímos a nossa leitura. A botija quebrada e a ruína de Jerusalém. Você vê que agora vem várias figuras de linguagem. E ele vai dizendo, ó, assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo aos anciãos do povo e aos anciãos do sacerdote. Agora ele vai o quê? Ser diante do clero religioso. Olha para você ver. Olha para você ver. E sai ao vale de Rinom, que está à entrada da porta do sol. Apregou ali as palavras que eu te disser. E dize, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei tão grande mal sobre esse lugar, que quem quer que dele ouvir, retire-lhe-ão as orelhas. Portanto, me deixaram e profanaram esse lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei e nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esse lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Hinom, mas o vale da matança, porque disseparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto, e as aves do céu, e os animais da terra, e porei essa cidade em espanto, e por assobio, e todo o que passar por ela espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer carne dos seus filhos, e a carne de suas filhas. Comerá cada um a carne do seu próximo, como cerco no aperto em que apertarão os seus inimigos, e os buscaram a vida deles, e buscarão a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás, assim diz o Senhor dos Exércitos, desse modo quebrarei eu a esse povo, e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, ou seja, lugar de chama, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a esse lugar, diz o Senhor, e os seus moradores, sim, para pôr essa cidade como a Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas do rei de Judá serão imundas, como o lugar de Tofete, como todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso todo o exército dos céus e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Meu irmão, minha irmã, livre pensador, amantes das Santas e Sagradas Escrituras, dê ouvidos à palavra de Deus. É por isso que as 7 cartas apocalípticas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, terminam todas idênticas, da mesma forma. Eu vejo aqui 7 tipos de igreja diferentes.
E eu vejo todas elas terminando da mesma forma. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o que o Espírito fala às igrejas. Deus tem falado conosco através da sua poderosa, da sua inerrante, da sua suficiente palavra de Deus. Que eu e você, que nós possamos não apenas como esse povo, escutar, que entrou para um lado e saiu para o outro, mas que nós possamos ouvir. Entrou aqui, subiu para a mente, desceu para o coração, gravei, cravei na tábua do meu coração e na minha psique. Então, vamos escrever hoje? Eu preciso ouvir e guardar a palavra de Deus. Vamos lá? Eu preciso ouvir e guardar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo, o amigo das nossas almas, possa e deva falar